Bom dia a todos e todas e todes. É com grande alegria que eu estou aqui na mediação desta mesa, que está intitulada Avanços na Sociolinguística e é composta pela colega Cláudia Regina Brescancini, que todos conhecem, da PUC do Rio Grande do Sul, e que vai falar sobre a sociolinguística aplicada à perícia forense, de comparação de locutor, construção de um método. E eu vou apresentar brevemente a Cláudia aqui, pelo perfil dela na Associação Brasileira de Linguística. A Cláudia é sócia da Abralim, ela possui doutorado em Letras pela PUC do Rio Grande do Sul, e realizou estágio de pós-doutoramento na Language and Linguistic Department da University of New York, na Inglaterra, e atualmente é professora adjunta da PUC do Rio Grande do Sul. Ela é bolsista produtividade nível 2 do CNPq e atua na área de sociolinguística variacionista, com ênfase em sociofonética, e coordena o projeto Produção e Percepção das Vogais Pretônicas, na aquisição adulta de uma segunda variedade do português brasileiro, uma análise sociofonética, financiado pelo CNPq. E aqui no perfil da Cláudia estão os principais trabalhos dela na Abralim, os principais trabalhos dela que estão aqui no perfil da Abralim, que eu acho que é bem interessante da gente acessar. Tá? O nosso outro querido colega que compõe essa mesa é o professor Ronald Bellini Mendes, da USP, que tem a sua apresentação intitulada Uma Nova Sociolinguística. E o Ronald, ele também, esse perfil do Facebook da Abralim, que eu recomendo que todos frequentem, nesse perfil o Ronald está apresentado como possuindo doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, tendo realizado estágio de pós-doutorado na Ohio State University, nos Estados Unidos. Ele atualmente é professor da Universidade de São Paulo, como todos vocês sabem, é bolsista produtividade nível 2 do CNPq. Concentra seus estudos na área de sociolinguística e desenvolve pesquisas, sobretudo, nos seguintes temas: variação, mudança, correlações entre categorias sociais e usos linguísticos. Coordena o projeto Percepção Sociolinguística em São Paulo e também tem um conjunto de produções dele aqui no perfil da Abralim. Então, eu vou passar a palavra agora, sem mais delongas, pela nossa ordem aqui de apresentação, e a professora Cláudia que vai começar. Então, Cláudia, a palavra está com você, e é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês dois. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria de agradecer imensamente à comissão organizadora dessa edição tão significativa do Seminário do GEL, pelo convite para fazer parte dessa mesa. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer a oportunidade de dividir essa tarefa com o Ronald Bellini, um colega quem eu admiro muito. Bem, então, hoje eu vou tratar de um trabalho que eu estou desenvolvendo, intitulado A Sociolinguística Aplicada à Perícia Forense de Comparação de Locutor, Construção de um Método. O trabalho está dividido, a apresentação está dividida em 4 tópicos. Eu começo com 3 perguntas. O que é sociolinguística aplicada? O que é perícia forense de comparação de locutor? Por que construir um método para aplicação do conhecimento sociolinguístico à perícia de CL no Brasil? E depois eu finalizo com uma breve apresentação do desenvolvimento atual do método. Bem, então, passemos à primeira pergunta. O que é sociolinguística aplicada? Para iniciar, então, eu começo apresentando a perspectiva de pesquisa teórica aplicada que eu adoto nesse trabalho, que é a perspectiva de um contínuo entre pesquisa teórica numa extremidade, entendida como básica ou pura ou fundamental, que tem o propósito de aumentar o conhecimento, idealmente através do desenvolvimento de novas teorias ou da análise de teorias existentes, e na outra extremidade de pesquisa aplicada, que tem o propósito de provocar mudanças sociais e solucionar problemas concretos do mundo real. Esse posicionamento é importante pelo próprio objetivo dessa mesa, que é tratar de avanços na sociolinguística.
A minha fala, então, vai ficar mais próxima nesse contínuo dessa extremidade que envolve a pesquisa aplicada, e a fala do professor Ronald, em seguida, vai ficar mais próxima nesse contínuo da extremidade que trata da pesquisa teórica. Bem, adicionalmente a essa visão, Gibbons, em 94, trata de modo 1 e modo 2 de produção de conhecimento. Para ele, o modo 1 é uma forma tradicional, disciplinar de se conduzir ciência, voltada para uma agenda acadêmica e para a produção de escrita voltada para a academia. E o modo 2 seria o da pesquisa voltada para grupos multidisciplinares que tomam um problema do mundo real como seu ponto de partida. Interessante a gente observar que, tanto no modo 1 como no modo 2, a solução de problemas é um componente presente em ambos, embora de modos diferentes. No modo 1, então, através da solução de problemas de questões que surgem da análise de modelos teóricos e com pouco impacto, talvez, na ação, e no modo 2, na solução de problemas de fato práticos. Bem, a sociolinguística, então, parece se encaixar de uma maneira muito eficiente, ou de uma maneira muito natural, ou ela parece apresentar uma vocação muito natural para atender tanto o modo 1 quanto o modo 2. Se a gente entender a linguística como a ciência que investiga a relação entre língua e sociedade, através do estudo dos dialetos sociais, da atitude linguística, da variação estilística, da interação conversacional, do multilinguismo e da mudança linguística. Então, na verdade, se nós entendermos a sociolinguística desse modo, ela apresenta vocação natural para participar da tomada de decisões sobre questões de língua, em ambas as vertentes, né? Muito bem. Dentro do escopo da sociolinguística, se entendermos a sociolinguística como um modelo rótulo para uma série de subteorias, a teoria da variação, a sociolinguística laboviana, também atende plenamente as duas vertentes, ou de uma maneira muito eficiente. Com relação à vertente teórica, a teoria da variação ofereceu e oferece estudos empíricos sobre como a língua é falada em seu contexto social, levando, então, à compreensão da natureza da variação linguística e da mudança linguística e também para o delineamento da teoria linguística como um todo. A vertente aplicada da teoria da variação existe desde o seu início e ela alimenta a vertente teórica. Então, para a gente citar dois exemplos, a gente pode lembrar do debate sobre o African American Vernacular English, que é um debate social, mas que contribuiu muito para a compreensão da variação linguística e das descrições fonológicas e gramaticais. A gente não pode esquecer que foi nesse trabalho sobre a cópula que Labov apresenta a noção de regra variável, né? E também o debate do déficit linguístico, que foi comentado também na terça-feira, né? É um debate que contribuiu muito para a questão da aplicação da sociolinguística ao ensino, mas que também retroalimentou a teoria quando mostrou claramente que a coleta de fala não monitorada é uma técnica para superar o paradoxo do observador. Bem, com relação à sociolinguística aplicada, talvez uma das primeiras obras que oferece respostas à pergunta quais os problemas que a sociolinguística pode ajudar a resolver, seja esse livro do Trudgill, de 1984. Opa, obrigada. Desculpem. Então, nesse livro, há uma série de trabalhos que tentam responder essa pergunta e que envolvem psicologia social, etnografia da fala, sociologia da linguagem, análise do discurso. Nesse livro tem um destaque muito interessante na introdução para um capítulo específico, o capítulo do Milroy. E é muito interessante porque o autor, o Trudgill, subverte a ordem de apresentar os capítulos, né? do primeiro até o último, e ele dá um destaque para o capítulo do Milroy, que é uma metodologia sociolinguística, identificação das vozes de falantes em questões legais.
Nesse capítulo, ele trata do caso Mulan, que é um caso de uma análise que o Miro participou, uma análise forense, de áudios de 5 telefonemas de alguém que estava fazendo chantagem para uma família, para membros de uma família. E Miro, então, apresenta primeiro esse capítulo, que não é o primeiro capítulo, como um novo uso dos estudos quantitativos do tipo Laboviano, como o emprego dos achados sociolinguísticos no campo, que podemos talvez chamar, palavras dele, de sociolinguística forense. E é muito interessante porque ele coloca a sociolinguística forense entre aspas, e a gente vai retomar esse verbete em 2006, no livro do Amann, publicado na Alemanha, o Sociolinguística, título em alemão, e em que o verbete é tratado com muito detalhe e a partir da premissa de que a lei é uma instituição linguística. Tudo que se faz em lei, tudo que se faz na lei, parte da linguagem, envolve a linguagem oral e escrita. Muito bem. Na verdade, a gente tem também, lá no início da Sócio, outros pioneiros, né, outros trabalhos pioneiros sobre sociolinguística forense, que não chegaram a mencionar essa subárea, né, de aplicação, que é o caso do Labov, 88, sobre ameaça de bomba no voo da Pan Am Airlines, que ele analisa, então, áudios que traziam, né, que ofereciam conteúdo da ameaça, e o trabalho do Ellis, 94, retomado por French, Harrison e Lewis, em 2006, sobre o caso do estripador de Yorkshire, na Inglaterra. Todos esses casos têm em comum o fato de que foram feitas análises de variáveis sociofonéticas, então elas foram isoladas a partir de amostras de fala de curtíssima duração, que é um tempo de uma ameaça por telefone, né? Bem, com base nisso, então, a gente passa para a segunda questão. O que é a perícia de comparação de locutor? Bem, a perícia de comparação de locutor é uma tarefa, é a tarefa pericial mais praticada no Brasil e é a tarefa que busca determinar se 2 amostras de fala foram produzidas ou não pelo trato vocal de um mesmo indivíduo. Então, ela compara uma amostra que a gente define como questionada, que tem a voz, a fala de um locutor, uma locutora cuja identidade se deseja conhecer, e a amostra padrão, que é a voz-fala do suspeito, suspeito ou réu, ré. Então, a amostra questionada é sempre um áudio, ou na maior parte das vezes é um áudio muito curto, obtido por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada ou por áudios de WhatsApp, quando os celulares são apreendidos, essa é a forma mais atual. E a amostra padrão é coletada pelos peritos oficiais, por meio do que a gente chama em sociolinguística a entrevista de experiência pessoal. Algo muito parecido com isso. Bem, o que se busca, então, nessas amostras? A comparação do quê? Do que a gente chama de ETCs, que são os elementos técnico-comparativos. Então, questões que envolvem voz e anatomofisiologia do aparelho fonador, variáveis, aspectos sociofonéticos, aspectos morfofonológicos, aspectos morfossintáticos e sintáticos, particularidades lexicais, aspectos discursivos, e por aí a gente vê que a maior parte desses ETCs envolve sociolinguística, de um modo ou de outro. Obviamente, os mais produtivos são os aspectos sociofonéticos, porque os áudios são muito curtos e aspectos sociofonéticos, aspectos fonéticos aparecem em mais quantidade em áudios curtos, né? São mais facilmente obtidos. Bem, o que se faz, então, com esses ETCs? A gente analisa, ou os peritos analisam esses ETCs a partir de 2 parâmetros, o de similitude e o de tipicidade. Então, o de similitude avalia se os perfis de voz e fala dos locutores das amostras convergem ou não. E o de tipicidade, se os ETCs que compõem o corpo probatório são frequentes ou raros na população. Bem, o que é um ETC relevante, então? Um ETC relevante para a comparação de locutor, aqui está referida como CL, é aquele que apresenta grande variação interlocutor e pouca variação intralocutor, ou seja,
é aquele que apresenta maior potencial discriminante de indivíduo. Então, para a gente aplicar a condição de similitude, esse parâmetro é muito objetivo. Você faz o levantamento dos ETCs apontados no confronto entre a Q e a P, a amostra questionada e a amostra padrão, identifica convergências e divergências. Isso é objetivo. Mas o problema é a análise da condição de tipicidade. Por que é um problema? Eu vou apresentar aqui apenas alguns deles, talvez os mais significativos para nós nesse momento que estamos aqui conversando sobre sociolinguística. Primeiro, não há um método consensual para sua condução. Isso não é no Brasil. Não há. Em nenhum lugar. Há considerável variabilidade na estimativa de tipicidade de traços linguísticos entre os analistas e peritos. É o que se chama de variabilidade interanalista. Então, se usa muito a experiência do perito e do analista sobre questões linguísticas. O confronto entre informação do indivíduo e informação do grupo cria uma relação que é problemática como evidência forense. Justamente porque os traços sociolinguísticos que indicam o pertencimento do falante ao grupo são multidimensionais, em termos extralinguísticos e linguísticos, né? A indexicalidade. E isso é um problema para análise. Na CL, então, sobre esse fato, há uma concentração geral muito grande em questões que envolvem região e sexo, homem e mulher. Ainda são pouco ou nada contemplados gênero socialmente definido, classe social, etnia, estilo de fala. Os traços fonéticos que são estereótipos de certas regiões também são variavelmente produzidos, sobretudo quando se consideram diferentes estilos de fala. E isso tem que ser considerado, né? O tratamento, então, da tipicidade de modo robusto e replicável deve considerar material de referência atualizado, descrições linguísticas, corpórea de falantes representativos, e isso também é um problema. Se a gente pensar nos nossos atlas linguísticos, por exemplo, a gente vai perceber que muitos deles têm mais de 20 anos, né? E a gente tem descrições sociolinguísticas variacionistas também de mais de 20 anos. Muito bem. Bem, então, diante desse quadro, se pergunta, por que construir um método para aplicação do conhecimento sociolinguístico, a perícia de CL no Brasil? Acho que essas questões respondem de certo modo, mas, na verdade, eu queria aqui apresentar uma questão muito específica da nossa realidade. A prática pericial no Brasil, ela trabalha com a transposição dos valores atribuídos individualmente às evidências, aos ETCs, para um valor de saída único, que é compatível com uma escala verbal de 9 níveis, que está ali na tabela 1, e é a escala verbal adotada no meio pericial oficial brasileiro. Essa escala foi proposta por Erickson em 2012. Aqui eu apresento uma versão preparada por Valente, 2019, que é aqui a perícia utiliza, né? Então, a gente percebe uma escala de 9 níveis, do mais 4 para o menos 4, em que o mais 4 significa o resultado desse confronto, suporta muito fortemente a hipótese de que a P, a amostra padrão e a amostra questionada foram produzidas pelo mesmo aparelho fonador, e a menos 4, o resultado contrapõe-se muito fortemente à hipótese de que essas duas amostras foram produzidas pelo mesmo aparelho fonador. A questão é que, hoje, na perícia oficial brasileira, se usa essa escala de uma maneira muito impressionística, sem exatamente um método que sustente a atribuição desses valores. Então, especificamente, esse é o problema. Por conta disso, então, surgiu a proposta de um método para se trabalhar justamente com essas questões todas. Muito bem, aqui então eu trago uma tabela que mostra a forma como a gente está trabalhando até o momento, está em desenvolvimento, com a condição de tipicidade. Então, a gente estabelece duas classes, a gente distribui as variáveis
sociolinguísticas numa classe que se chama geral, que são as variáveis com alta probabilidade de produção no PB, e uma classe que se chama específica, que são as variáveis com baixa probabilidade de produção no PB. Essas duas classes ainda sofrem uma subdivisão pelo que a gente chama de peso. Então, com menos peso, no primeiro caso, as variáveis com alta probabilidade de produção, a gente teria as variáveis que têm baixa probabilidade de distinguir regiões ou grupos sociais. E com maior peso nesse grupo, as que apresentam relação de dependência com outras variáveis, covariação, né? E também forte condicionamento por alguma categoria social, como idade, escolaridade, classe social, região, estilo. As variáveis com baixa probabilidade de produção no PB, identificadas aqui como E, também são subdivididas. As com menos peso são aquelas que são características de grupos sociais específicos, independentemente de região. E as com peso maior, aquelas que são características de determinadas regiões ou que expressam questões idiosincráticas, né, que fogem, então, um pouco da questão sociolinguística. Bem, algumas considerações finais, algumas porque há muitas considerações finais, né, mas aqui eu selecionei 4, que eu entendo neste momento mais interessantes para a discussão. Primeiro, a aplicação da sociolinguística contribui muitas vezes para colocar luz em tópicos que são ou estão teoricamente ou metodologicamente na sombra. E isso potencialmente pode auxiliar muito no delineamento do próprio campo sociolinguístico. Isso é algo que eu tenho experienciado muito através desse trabalho de aplicação. Se a gente entende isso, a gente entende que a aplicação da sociolinguística não elimina ou diminui o rigor do campo. Muito pelo contrário, a aplicação é aditiva. Isso é muito importante também a gente entender. Como uma ilustração que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esses dois aspectos em relação à minha experiência no desenvolvimento desse modelo, do modelo de ponderação das evidências sociolinguísticas, eu diria que a reflexão sobre duas questões básicas: a variação entre individual versus a variação interindividual, a variação de grupo. E eu ando pensando muito sobre, como é que o indivíduo se comporta com relação às variáveis que apresentam uma situação de mudança em progresso. Qual é o papel desse indivíduo, então? Qual é a contribuição, o papel, o desempenho desse indivíduo nessas situações? E a outra questão é sobre a tipicidade de variáveis do português brasileiro. Sobre essa última questão, que envolve basicamente a pergunta: quais são as variáveis que apresentam potencial discriminante ou num sentido diatópico, ou diastrático, ou diafásico no português brasileiro, a gente percebe que, eu tenho percebido ao menos, que não é uma resposta fácil de se dar. Então, a gente pode pensar, por exemplo, apenas para ilustrar, que se eu tenho uma variável que considera a produção do rótico em ataque, e se eu tenho uma predominância realmente das variantes fricativa velar ou glotal, que é a que se aplica em produções como roda, renato, carreta, ou roda, renato, carreta, né? Eu não tenho exatamente uma variável que poderia ser de grande potencial discriminante, né? No entanto, se eu tenho essa variável com comportamento diferente, ou seja, com uma predominância ou com taxas significativas de produção do TEP, ou seja, produções do tipo roda, renato e careta, que são muito típicas de algumas regiões do Brasil, eu aumento o poder discriminante dessa variável. Um outro exemplo, com relação ao hiato no final. Se eu tenho uma predominância de vogal I frente àquele leque, por exemplo, eu não tenho uma variável com poder discriminante significativo. Mas, se eu tenho uma variação
também com taxas significativas de E, de forma que eu tenha dados que mostrem que esse E é muito mais, tem uma probabilidade maior de ocorrência em grupos clíticos, como em MELEVA, METRAS, por exemplo, eu aumento muito o poder discriminante dessa variável. Então, com isso, eu percebo que, para analisar o poder discriminante, eu tenho que necessariamente não olhar apenas para as taxas de produção, mas eu preciso olhar para os condicionamentos. Isso é fundamental. E o último tópico que eu gostaria de trazer é, na verdade, uma sugestão, né? Para saber mais sobre como a sociolinguística pode colaborar para resolver problemas da sociedade, há alguns canais atualmente bem interessantes. Existe o grupo do Linguistic Society of America, Linguistics Beyond Academia Special Interest Group, que está desde 2015 discutindo problemas da sociedade, como a sociolinguística ou a linguística, não só sócio, mas também outras áreas da linguística podem contribuir para solucionar. Existe um podcast, que é o Linguistics Career Cast, muito interessante, que só traz pessoas, linguistas, que estão usando seu expertise para resolver problemas da sociedade. Existe um canal no YouTube, que é o Career Linguist, que é muito legal, do mesmo grupo que faz o podcast. E existem duas obras que eu recomendo para quem quer saber um pouco mais ou começar a pensar um pouco mais sobre essas aplicações, que é o Bringing Linguistics to Work, que foi publicado em 2017, o Employing Linguistics, publicado em 2022, ambos da mesma autora, a Annie Trester, que está envolvida nesse grupo da do Career Beyond Academia, Linguistics Beyond Academia, e que recentemente tem ganhado atenção cada vez maior do público, sobretudo da nossa área, né, da área de linguística. Muito obrigada. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora do GEL e, em especial, a Lívia, pelo convite a integrar essa mesa redonda com minhas colegas Cláudia Brescancini e Ana Bentes. Aproveito também já para agradecer a Cláudia para situar uma mesa sobre avanços na sociolinguística no contínuo que ela apresentou logo ao início da apresentação dela, e quero agradecer a vocês que estão aqui. A gente está concorrendo, né, com uma mesa sobre análise do discurso, então ver esse monte de gente é bem legal. Muito obrigado, e é realmente uma honra estar nessa mesa. Essa pergunta que intitula a minha apresentação foi motivada por considerações acerca da chamada terceira onda da sociolinguística. Tais considerações são tanto de natureza informal quanto de natureza formal. As de natureza informal têm aparecido nos cursos de graduação e de pós-graduação, nos corredores das faculdades, bem como em congressos e encontros de sociolinguistas. As de natureza formal têm aparecido, sobretudo, em publicações recentes, que eu não vou citar aqui, no interesse da concisão, mas aqueles que tiverem interesse podem me escrever, eu vou colocar meu e-mail ao final e eu passo as referências para vocês. A gente pode reformular essa pergunta dessa forma aí, né? A terceira onda da sociolinguística inaugura uma nova sociolinguística? Se vocês chegaram a ler o resumo dessa apresentação, vocês viram que ali mesmo eu já respondo que, na minha visão, não. Tá? E o que eu vou apresentar aqui, então, são alguns argumentos nesse sentido,
inclusive com algumas análises de dados. Em primeiro lugar, eu vou lembrar com vocês que a sociolinguística que chamamos de variacionista, e na verdade eu estava me esquecendo, nesse momento eu não estou falando com sociolinguista, eu estou falando com os linguistas presentes que não são sociolinguistas. Para os sociolinguistas isso aqui é a chamada carne de vaca, todo mundo sabe isso, tá? Mas vou lembrar com vocês que chamamos de variacionista a sociolinguística que toma como objeto primordial de análise a variação linguística, com foco na busca de padrões de ocorrência de variantes de uma certa variável em amostras de fala que coletamos em certa comunidade de falantes. Eu estou usando o termo comunidade no seu sentido mais amplo, ou seja, um grupo de falantes qualquer que tem alguma característica em comum. Por exemplo, falantes paulistanos ou campineiros, que nasceram e foram criados na cidade. Falantes campineiros cujos pais não são campineiros. Outro exemplo. Falantes adolescentes que estudam numa certa escola. Pessoas que migraram de um lugar para o outro com uma certa idade. Ou ainda, um grupo de pessoas que se encontram um certo número de vezes por semana para organizar um evento que ocorre uma vez por ano. Vejam vocês que eu estou evitando empregar termos como comunidade de fala, comunidade de práticas, redes sociais e outros que por si só já requereriam uma série de considerações teóricas e empíricas que não vem ao caso revisitar aqui hoje. O ponto é, o que estamos mais acostumados a ver e fazer na sociolinguística que chamamos de variacionista é buscar padrões de ocorrência de variantes de uma certa variável em uma certa variedade ou comunidade de falantes, por meio de análises quantitativas de dados extraídos de amostras mais ou menos representativas dessa comunidade. Um exemplo relativamente simples, que eu fiz questão de incluir na apresentação e que a gente pode considerar, é o seguinte. A pronúncia de um átono que antecede uma vogal nasal que inicia a sílaba seguinte. Isso é variável em português. Essa pronúncia pode ou não ser nasalizada. Quando dizemos isso, identificamos aquilo que chamamos de um envelope de variação. Casos como canto e cama estão fora desse envelope, já que, nessas palavras, o A é tônico e é sempre nasalizado. Casos como cantina e bambu também estão fora desse envelope, pois neles, apesar de átono, o A é sucedido de vogal nasal na mesma sílaba. Ou seja, nesses casos, a regra de nasalização é categórica, ela se aplica em 100% dos casos. Para a fonologia, digamos assim, tradicional, os fonólogos presentes me perdoem se o termo for ruim, tá? Esse é um caso de variação livre. Tá? Não temos uma restrição que obrigue ou impeça a aplicação de uma regra. Mas, para o sociolinguista, o pressuposto básico é o de que não existe variação livre. Se não há restrições de natureza puramente linguística que impeçam a variação ou obriguem a realização de uma regra, pode haver outras variáveis de natureza linguística ou social que se correlacionam às ocorrências das variantes da variável dependente. Assim, em vez de uma regra categórica, mais uma vez, uma regra variável, que pode ou não se aplicar. Por exemplo, se temos uma distribuição de dados como esta que vemos aqui, que eu inventei, esses dados não são reais, podemos dizer que parece que o átono é nasalizado mais vezes quando a vogal da sílaba seguinte é alta. Estou dizendo parece
porque não estou mostrando testes estatísticos que poderiam atestar se essas diferenças ocorreram por acaso ou se de fato revelam uma tendência na comunidade. Se a diferença for estatisticamente significativa, nós dizemos que há uma correlação entre vogal da sílaba seguinte e nasalização variável do A átono. Isso significa que a vogal da sílaba seguinte não causa a nasalização de A. Né? Acho que a gente pode dizer que a gente está cansado de ouvir isso. Não percam as esperanças, a apresentação vai ficar melhor. O problema começa quando a gente tenta interpretar um caso de variação como esse em correlação a variáveis sociais. Se encontrássemos exatamente a mesma proporção de dados que vimos anteriormente, mas de acordo com a escolaridade do falante, como nós a interpretaríamos? Se a variável em foco fosse concordância nominal e verificássemos que concordância não padrão ocorre menos vezes na fala daqueles que passaram menos tempo na escola, diríamos imediatamente que tal resultado é esperado, já que a concordância nominal é uma variável que é objeto de apreciação escolar. Não é o caso da pronúncia variável de A átono. Além disso, nós diríamos que a concordância não padrão é uma variante desprestigiada ou desprestigiosa. Agora, para a nasalização de variável, para a nasalização variável de A átono, sucedida de consoante nasal na sílaba seguinte, o que significaria tal distribuição de dados? Nossa tendência provavelmente seria a de considerar que, se falantes nasalizam A átono mais vezes, falantes escolarizados nasalizam A átono mais vezes, relativamente aos menos escolarizados, é porque a nasalização goza de algum prestígio na comunidade. Com o passar das décadas, desde os anos 1970 e 1980, esse tipo de interpretação se tornou um tanto automático nos trabalhos em sociolinguística variacionista, para diferentes variáveis em diferentes comunidades. Essa automatização levou alguns de nossos colegas linguistas, não só de outras áreas, mas também de outras sociolinguísticas, a se referir à sociolinguística variacionista quantitativa como linguística do Ibope, ou linguística do Gallup. Tem um colega presente na sala que já me disse isso. Estaria eu dizendo, então, que a sociolinguística deveria deixar de buscar padrões de ocorrências de variantes de diferentes variáveis em diferentes comunidades de falantes? Claro que não. Mas eu estou começando a admitir, nesse momento da apresentação, a pertinência da crítica à automaticidade das interpretações de padrões quantitativos, para ir na direção de uma sociolinguística que também é variacionista, mas que busca não apenas os padrões de ocorrência de variantes de variáveis, mas os significados sociais das variantes para as pessoas que as empregam nas suas vidas. Por exemplo, devemos ao menos nos deixar inquietar pela pergunta, naquele slide que eu apresentei anteriormente. Será que A nasalizado ocorre mais na fala dos mais escolarizados porque é uma variante prestigiosa, ou será que ela é uma variante prestigiosa porque tende a ocorrer mais vezes na fala dos falantes mais escolarizados? Por exemplo. Nesse ponto, então, eu destaco uma afirmação de Penny Eckert em seu artigo de 2012. Variantes de variáveis não são marcadores consensuais de significados sociais fixos. Ao contrário, sua propriedade central é a da mutabilidade indicial. Eu destaco essa afirmação para começar a desenvolver o argumento de que o foco na significação social das variantes de uma variável não constitui uma nova sociolinguística.
Em outras palavras, podemos continuar a usar o termo sociolinguística variacionista, mesmo se o foco de todas as nossas pesquisas se voltar para o significado social das variantes. Para nós, sociolinguistas, isso significa que o nosso trabalho não tem fim. A significação social da variação linguística é inesgotável enquanto objeto de trabalho. Para os sociolinguistas em formação, os nossos alunos, isso pode até parecer frustrante inicialmente, mas na verdade deveria ser estimulante. Um parênteses para aqueles que ainda não conhecem esse artigo, ou aqueles que o conhecem, mas tenham achado difícil a sua leitura, gostaria de lembrar que ele foi recentemente traduzido para o português por Samuel Oliveira e colegas e aparece no número 73 do volume 37 da revista Organon. Tá? E aí passo, então, a perguntar, mas como a gente estuda o significado social da variação? Se a gente quiser assumir esse foco em nossas pesquisas. De acordo com esses autores aí no slide, temos 5 maneiras de procurar acessar os significados sociais da variação, que, como acabamos de ver, não são permanentes nem consensuais. O primeiro deles, fazendo a triangulação de significados acessados por meio de uma série de correlações variacionistas. Um exemplo é o da significação social de I e ao em Martha's Vineyard, no conhecido trabalho de Labov. Como as variantes centralizadas desses ditongos, ai, ao, são relativamente mais empregadas por pescadores, por meninos que não saem da ilha, por nativos que revelam orientação positiva aos valores locais, infere-se que essas formas significam daqui, por oposição a de fora. Então vejam, a análise quantitativa variacionista, que a gente pode chamar de tradicional, com foco na busca em padrões quantitativos de ocorrências de variantes, também pode ser desenvolvida com foco na significação das variantes, na significação social das variantes. A vantagem desse método está no fato de que é um procedimento de análise que funciona virtualmente com qualquer corpus, mas a sua limitação está no fato de que nem sempre fica claro quais correlações a gente deve considerar dentre aquelas que foram verificadas ou quantas correlações são suficientes para uma conclusão acerca do significado social da variação. Além disso, significados sociais não são necessariamente convergentes. Segundo, a pesquisa etnográfica, com a verificação de quais distinções importam localmente nas práticas sociais de indivíduos e grupos. Aqui, a vantagem está no fato de que a preocupação central é acessar valores locais da variação, enquanto a desvantagem principal está no fato de que o exercício de interpretação social da variação depende exclusivamente do pesquisador. Terceiro, com experimentos de percepção sociolinguística. Com eles, podemos levar ouvintes a reagir inconscientemente, no que diz respeito à variável linguística em foco, a estímulos definidos por variantes específicas ou conjuntos de variantes específicas. A grande vantagem dessa metodologia é a sua eficiência no teste de hipóteses sobre a relação entre forma linguística e significado social, além da possibilidade de nos concentrarmos, como eu já falei, ou numa variável só ou em conjuntos de variáveis. Já a sua limitação está na pouca variedade ou demasiada generalidade de falantes e ouvintes envolvidos no experimento, bem como na sua ineficiência de gerar hipóteses sobre a significação social. Quarto, na análise da variação intrafalante,
podemos acessar significados sociais de formas linguísticas na medida em que, em diferentes situações, com diferentes objetivos sociais, múltiplas variantes podem ser empregadas estrategicamente com diferentes significados sociais. Destaca-se nesse método a agência do falante, mas a alternância estilística precisa durar nos diferentes contextos, de modo a possibilitar a análise qualitativa e quantitativa da variação. Por fim, análise do discurso, não como análise de conteúdo de enunciados, mas como análise de como variantes e variáveis são empregadas no aqui e agora da interação. A proposta é que esses tipos de análises não sejam desenvolvidos isoladamente, mas que sejam combinados, tanto quanto possível, nos limites, sobretudo de prazo, para a realização de um projeto de pesquisa. Mas, para não ficar numa exposição demasiado teórica, agora eu passo a dar um exemplo rápido de estudo com foco na significação social da variação por meio de um experimento de percepção, mas que se vale de discussões prévias que foram possibilitadas tanto pela análise de padrões de ocorrências de variantes numa comunidade, bem como de considerações etnográficas. Nesse experimento que eu vou mostrar, a questão que o motivou de maneira central é essa. Será que a pronúncia retroflexa de R em coda está se tornando descolada e hipster em São Paulo? Para não me alongar, eu não vou dizer nada sobre o que a pronúncia da coda R representa para a sociolinguística brasileira e peço desculpas por assumir que todo mundo sabe disso. Então, só vou mostrar o slide e já vou passar. Mas eu vou dizer que uma das minhas motivações para esse estudo veio desses padrões que vocês veem nesse gráfico, que faz parte da tese de doutorado da Lívia. Na região central de São Paulo, falantes jovens tendem a evitar o retroflexo, mas na região periférica vemos um indício de mudança na direção dessa variante. Além disso, essa representação do campo indicial de R em São Paulo mostra que a variante TEP é mais vezes associada à noção de paulistanidade, enquanto o retroflexo é mais prontamente percebido como um traço de sotaque e como caipira. Mas parece que a gente ouve retroflexo cada vez mais em São Paulo, inclusive na fala de pessoas com um estilo hiperurbano. Então, eu estou me perguntando se essas pessoas não estariam ressignificando o retroflexo em São Paulo como uma estratégia de soar urbanamente descolado, mas diferentão, tal qual o hipster, que ressignifica tudo, desde o sapato vintage, passando pelas calças curtas, até o chapéu de palha. Eu estou me perguntando se, no estilo hiperurbano, o retroflexo não estaria sendo empregado e percebido como uma peça do look vintage, junto com outras variantes, como a ditongação de enasal, como em apartamento, a desnasalização e alongamento de anasal, como em mano, Juliana, o desvozeamento de vogais finais, pouco, em vez de pouco, não sei se eu fiz de maneira perceptível, e provavelmente outras. Para testar associações de R a novos significados sociais, eu combinei, em trechos de fala de 4 rapazes, as variantes retroflexa e TEP
com a apresentação dos estímulos como produzidos por falantes que moram na Vila Madalena, no Itaim, no Capão Redondo ou em Santa Cecília. Mas por que esses bairros? A Vila Madalena já ficou tão gentrificada que é hoje um dos bairros mais caros para se viver em São Paulo, assim como o Itaim. Por outro lado, o Capão Redondo é reconhecidamente um dos bairros da periferia paulistana com um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano. Já Santa Cecília é o bairro hipster do momento, a ponto de ser criticada por isso. Então, muito rapidamente, eu coletei dados com 544 ouvintes, que depois de ouvir cada um dos 4 falantes em um dos disfarces, com retroflexo ou com TEP, responderam a várias perguntas, inclusive na forma de escalas. Para ser conciso, eu vou mostrar só resultados sobre a percepção de paulistanidade. Vejam nesse gráfico que, quando os estímulos foram apresentados aos ouvintes, como vozes de falantes da Vila Madalena ou do Itaim, a variante R não teve efeito nas respostas. Todos os 4 rapazes foram ouvidos mais vezes como paulistanos em geral do que como não paulistanos, tanto nos disfarces com TEP quanto nos disfarces com retroflexo. Quando os falantes foram apresentados como moradores de Capão Redondo, tenderam a ser percebidos como menos paulistanos, comparativamente aos anteriores, mas aqui também, independentemente da variante de R. Eu não estou mostrando resultados de análise estatísticas para vocês não ficarem de saco cheio, mas a Lívia não gostou do comentário, mas enfim. Agora, quando eu apresentei os falantes como moradores de Santa Cecília, 2 deles foram percebidos como mais paulistanos no disfarce com TEP, um deles como mais paulistano no disfarce com retroflexo, e para um deles a variante de R não fez diferença. Então, experimentalmente, a menção de um bairro no experimento importa mais para o ouvinte do que a variante de R, na percepção de paulistanidade. Além disso, um falante foi ouvido como mais paulistano no disfarce com retroflexo e quando foi apresentado como alguém de Santa Cecília, o que pode ser um indício da ampliação da significação social do retroflexo, no mínimo de não urbano para urbano, se não hiperurbano. Eu espero ter conseguido, sei lá porque que eu escrevi conclusion, era para ter sido conclusão. Eu espero ter conseguido mostrar ao longo dessa apresentação que mudar o foco dos estudos linguísticos, dos padrões gerais de ocorrências de variantes numa comunidade, para a significação social das variantes de uma variável, não configura uma nova sociolinguística. Continuamos a ser variacionistas. Continuamos a nos valer de análises quantitativas para identificar correlações e nos levar a interpretações. A novidade talvez seja a de que o trabalho do sociolinguista tenha se tornado ainda mais complexo do que já era. Temos que ser linguistas, mas de mente aberta e disponibilidade para o diálogo com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia social, para considerar apenas alguns exemplos de interdisciplinaridade desejável. Eu espero ter mostrado também que o
foco na significação social deixa a contribuição da sociolinguística para a linguística mais interessante. Muito obrigado. Bom, gente, como mediadora dessa mesa, eu vou convidar as pessoas a fazerem suas intervenções, tenho certeza que acontecerão. No entanto, vou pedir sua ajuda, né, Léo? No entanto, eu vou começar, não é? Tem essa prerrogativa. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que é uma honra estar aqui, principalmente porque eu não sou variacionista, né? Então, é uma honra estar debatendo com vocês. Eu queria ponderar com vocês uma questão, na verdade, né? Porque acho que o Ronald termina falando isso, mas eu vou retomar um pouco com a Cláudia, né? Porque eu fico imaginando que você falou, bom, não tem método, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente não tem método, e as perícias continuam acontecendo, certo? E as perícias continuam acontecendo, e elas vão levar a um veredito, não é? Vão influenciar, digamos assim, é um tipo de prova, né? É uma prova pericial, não é? Então, eu fiquei pensando como é que se dá essa relação, e aí você mesmo, né? Como é que se dá essa relação com os outros profissionais? No caso, aí você falou que está trabalhando já com uma pessoa que teve formação na área e que trabalha como perita. E aí eu perguntaria para você como é que é essa relação com uma pessoa, por exemplo, que não seja perita, que não tenha formação em linguística, né? Que aí a gente vai ter um conjunto de embates, né? Porque você vai ter o embate com conhecimento, entre aspas, intuitivo, desenvolvido por esses profissionais, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Agora, ligando essa questão à apresentação do Ronald, né, eu fico imaginando que a gente deveria realmente repensar a nossa formação, né? A formação, e aí eu acho que vou discordar um pouquinho de você no sentido do linguístico, digamos, do linguista, né? Você elencou um conjunto de propostas para fazer uma análise robusta da significação, do significado social da variação, mas eu queria ponderar se a gente dá formação suficiente para sair da interpretação que você começou criticando, né? Uma interpretação já estereotipada, ou já esperada, ou conclusões que já estão colocadas, correlações que já estão feitas. Então, eu fico pensando que tipo de formação, na nossa pós-graduação, a gente consegue dar para fazer isso, né? Porque eu tenho certeza que todos nós aqui estamos encantados com a possibilidade de desenvolver estudos assim. Mas o nosso problema é que tipo de formação a gente precisa ter para poder chegar. Eu estou pensando que nós dois aqui, nós três aqui, fazemos parte de uma geração bem formada, digamos assim, não que vocês não sejam os mais jovens, é óbvio, mas no sentido de que a gente tem esse acúmulo para fazer essa conversa, né? E aí o que vai acontecer? Eu vejo que a nossa formação ela cada vez mais fechada, né? Cada vez mais especializada, cada vez mais as pessoas não ousam, por exemplo, frequentar disciplinas diferentes. Não ousam atravessar a rua, que é o IFISH, né? Não, eu sei que tem problemas, enfim, né? Atravessar a rua é uma metáfora que a gente faz. E também virem aqui. Então, eu fico pensando como é que a gente vai... sempre o problema da formação, né? Tanto em relação a você, ou seja, na interação com outros profissionais, quanto na nossa formação mais especializada no nível de mestrado e doutorado. Será que a gente não teria que pensar formações meio que
que a gente chama de esses layers, né, esses níveis para você ir avançando para chegar a um tipo de formulação no doutorado, né? O que é que você consegue fazer quando você não tem esse tipo de pensamento mais pedagógico, digamos assim, não é? Na nossa construção de currículos na pós-graduação. E aí eu fico imaginando que deve ser bem mais difícil em relação a outros profissionais que já acham que sabem, vamos dizer, identificar, né, esses problemas todos. Então, era isso que eu queria começar. Acho que a gente podia fazer um bloco de perguntas. Essa seria, digamos assim, uma primeira pergunta que eu teria feito. Talvez a gente pudesse fazer mais duas, e aí eles responderiam, né? E daí a gente faria um outro bloco. 3, eu acho que tá bom, né? Podia ser, né? A minha e mais duas. Se tiver aí na plateia, vamos lá, eu tenho certeza que tem. Alguém mais um? A gente tem um tempo bom previsto, graças à obediência do tempo dos nossos palestrantes. Vamos lá. Bom dia a todos, a todas. Queria parabenizar a mesa, enfim, pela apresentação, trabalhos muitíssimo interessantes. Eu tenho 2 perguntas, então, para a professora Brescancini. Então, a primeira pergunta, então, para a professora primeira, como se faz para obter esses dados, né, assim, periciais, porque imagino que devem ter sérias restrições para a gente poder obter e fazer um estudo disso. Então, é uma curiosidade. E, para o Ronald, achei interessante esses resultados relativos aí à paulistanidade, né, a ideia de paulistanidade, e fiquei me perguntando se eles não revelam a predominância de uma representação social que é motivada por uma forte hierarquização econômica da cidade, que, sei lá, em tese, eu fico imaginando que se dizer que uma pessoa é tipicamente paulistana, em tese, se ela mora num bairro menos favorecido, enfim, tem toda aquela representação de que a pessoa é um paulistano raiz, enfim. Então, me pergunto se esse atravessamento socioeconômico, o que é que você acha disso, se ele não regula também esses resultados? Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Obrigada, Ronald e Cláudia. A minha pergunta é para a Cláudia, a gente já troca figurinha. Meu nome é Renata Pacete, sou da UFSCar. Cláudia, eu fiquei pensando que muito do acesso que se tem para o levantamento e estabelecimento de populações relevantes, e aí pensando especificamente na sua proposta, parte, por exemplo, de atlas linguísticos, né, que a gente tem ali talvez uma fotografia da distribuição de variantes associadas a diversas variáveis sociolinguísticas, mas, como você bem comentou, essa é uma fotografia que pode não estar, né, refletindo muito o que está acontecendo atualmente, enfim. E aí, quando a gente parte para trabalhos derivados dessas grandes publicações, a gente vê que o condicionamento dessas variáveis eles estão associados a outras questões que podem ser de cunho tanto linguístico quanto extralinguístico, né? E aí a minha pergunta no estabelecimento dessa metodologia, como se considerar esses imbricamentos para estabelecer o que é uma categoria E+, pensando na sociolinguística, né? Como reunir essas coisas que se interlaçam para estabelecer o que é uma categoria E+, dentro da sua proposta, assim, para que a gente possa pensar para outras propostas também. Obrigada. Obrigado, tá ligado. Bem, eu vou começar, então, respondendo a pergunta da Ana. Obrigada, Ana, pela questão. Na verdade, Ana, eu falei sobre a ausência de método para se trabalhar na perícia hoje com a questão da tipicidade, com a condição da tipicidade. Então, os ETCs são submetidos a 2 parâmetros, o de similitude e o de tipicidade. Similitude é uma análise bem objetiva, muito simples de fazer, mas a tipicidade é complexo, né? E é o trabalho com a condição de tipicidade que não dispõe de um método em nenhuma língua, né? Nenhuma perícia. Bem, quando qual é a expectativa
dos peritos. Vou falar da situação brasileira, que é a que eu conheço em detalhes. Os peritos oficiais no Brasil, a maioria deles são da área de exatas, são engenheiros, na sua grande maioria, alguns físicos, alguns químicos, e no Estado há alguns fonoaudiólogos também, na perícia estadual. Essas pessoas não têm formação em linguagem verbal, né, de nenhum tipo, não são linguistas. Então, o que a perícia, o que a Polícia Federal faz já há 12 anos? E há 12 anos eu participo desse programa junto com o Plínio Barbosa, com a Sandra Madureira, da PUC de São Paulo, e outros colegas também, o Alexandro Meirelles, da Federal do Espírito Santo, também já participou. Então, a gente trabalha numa capacitação em vários níveis, é um curso bem longo, para trazer conceitos básicos sobre linguística, na área fonética, fonológica, sociolinguística, discurso, nas diversas áreas da linguística, para oferecer algum tipo de instrumento para esses profissionais. Então, a dificuldade, quando eu trabalho com a disciplina de sociolinguística, é muito difícil, porque a primeira coisa que os peritos me pedem é um livro onde eles encontrem todas as variáveis fonético-fonológicas, morfossintáticas, sintáticas, morfofonológicas, tudo descritinho por região, que eles possam consultar e tirar as informações dali, tudo, onde tem essa obra, qual é essa obra. Ou, senão, eles me pedem para fazer isso. Professora, faz uma lista. Me manda, então, professora, essa lista. São 12 anos, são muitas turmas, e todas as turmas, sem exceção, até eu deveria escrever sobre isso, me pedem isso. E eles sentem uma frustração muito grande ao longo da disciplina, quando eles percebem que isso não é assim, não é possível assim. Né? Não é possível, esse material não existe, e acho que a gente nunca vai ter, pelas questões que o próprio Ronald colocou aqui. Né? Então, é bastante difícil. O trabalho pericial é um trabalho multidimensional, multidisciplinar, e a gente estava até comentando na sessão de fonética forense hoje de manhã, a gente percebe que no Brasil existe um problema que é o trânsito dos peritos pelos setores. Então, existe a perícia de áudio e fonética acústica, mas existe a perícia de imagem. Existem uma série de perícias, e às vezes o perito fica um tempo na perícia de áudio, alguns anos, depois passa para outra perícia. Então, a gente precisaria ter aqui algo que a gente tem muito na Inglaterra, que também é uma situação que eu conheço um pouco mais de perto, que é peritos realmente exatamente especialistas que desenvolvem esse expertise, investem nisso, é a profissão, é a carreira da vida, né? Então, isso realmente no Brasil, a gente tem peritos assim na Polícia Federal, em Brasília, há peritos com esse perfil, sem dúvida nenhuma, mas nos estados é um pouco diferente. A gente tem um certo trânsito, né? Nesse sentido. Então, a recepção é muito complicada. Então, quando eles se dão conta de que trabalhar com tipicalidade é um nó, muitos desanimam um pouco, né? E a gente percebe, como eu mostrei ali, que isso é um problema geral. Um problema que precisa ainda ser abordado e que há tentativas para isso, né? Então, esse modelo que a gente está... A coautora desse modelo é perita, mas ela é doutora em linguística, então ela tem um olhar completamente diferente, e seria muito importante que mais peritos se dedicassem à pesquisa linguística, né? Porque isso mudaria o olhar e talvez abrisse caminhos para a gente encontrar mais soluções no campo, né, da perícia. Bem, sobre a obtenção dos dados, o colega que perguntou, qual é seu nome? Dredson. Obrigada pela pergunta. O que acontece especificamente com esse projeto? A gente, como eu trabalho com uma perita criminal do estado do setor de perícia forense e fonética acústica do estado do Rio Grande do Sul,
nós temos acesso a um banco de escutas telefônicas que é destinado apenas para esse projeto. Então, o nosso modelo é testado com esses áudios, né? Então, eu tenho áudios de 6 minutos, 3 minutos, de amostra padrão, de amostra questionada e a amostra padrão sim. Aí a gente tem áudios que foram coletados pela própria perita no modelo quase entrevista de experiência pessoal, é um pouquinho diferente, mas dá para a gente ter uma noção do que é. E aí a gente tem um banco nesse sentido. Então, é muito difícil ter acesso a esse material. Isso não é só no Brasil, fora do Brasil também é muito difícil. São casos julgados, já encerrados, e a gente tem autorização. Eu não tenho autorização para mostrar áudios numa apresentação desse tipo, por exemplo, né? Por isso que eu não trouxe áudios, é só mesmo para o desenvolvimento do modelo. Então, é bem restrito. Eu entrei com uma solicitação agora para desenvolver um outro tipo de trabalho, foi até sugestão da Raquel Freitag, sobre os laudos que são expedidos, os laudos escritos. Eu levei a sério, Raquel, e te agradeço. E eu não consegui autorização. Aí eu entrei na Polícia Federal com esse pedido e não consegui. Então, realmente é difícil. Então, o que acontece muitas vezes é a gente simular situações e trabalhar com as hipóteses em cima de simulações. Eu tive já essa experiência, levei esse trabalho para um congresso de forense em Portugal e eu fui muito criticada pelos peritos de lá, porque eu estava apresentando resultados em cima de simulações. E eu fui muito, muito, muito criticada. Foi uma experiência muito difícil. Então, não é fácil. Não é fácil a gente avançar nessa área. Mas as pessoas fazem simulações e contribuem seriamente com isso, né? Na Inglaterra, por exemplo, eles também não têm esse acesso fácil e todos os trabalhos na University of York, que tem um departamento de forense bem grande, são todos feitos com base em simulações. Obrigada. Sim, a da Renata. Você não pode usar as coisas que ficam públicas, né? Sim, a gente tem usado. Eu tenho um projeto agora, eu estou trabalhando, testando o modelo com os áudios do caso Robinho, que a UOL disponibilizou todos os áudios de escuta telefônica do caso Robinho, e tem uma orientanda minha que está trabalhando com mas não é escuta telefônica, aí são dados de depoimento em tribunal do caso do menino Henry, no Rio Grande, do Dr. Jairinho, do Rio de Janeiro. Acho que todos devem ter acompanhado na mídia, né? Então, esses áudios que estão disponibilizados, o caso Robinho as escutas telefônicas todas disponibilizadas pelo UOL, isso é um caso, assim, absolutamente inédito, né? Não há muito isso, até porque eu não sei como eles conseguiram fazer isso, porque é proibido, na verdade, no Brasil, né? Mas os dados, os casos, os áudios de depoimentos em tribunais, que não são escutas telefônicas, por isso não me interessam particularmente, porque o meu modelo é para a perícia de comparação de locutor, mas são áudios interessantes para se trabalhar outras questões que envolvem a forense. A pergunta da Renata. Renata, oi. Obrigada, Renata, pela questão. Renata, é um nó, né? Eu quero poder chegar nessa resposta. Então, atualmente, no estágio que o modelo está, a gente tenta resolver a partir dessa divisão das variáveis, dos grupos de condicionamentos por pesos. Então, o que está acontecendo? Eu sei que foi rapidamente a exposição da tabela, mas a gente está dando um peso maior para a questão diatópica, para a questão da localização da região, né? Eu não sei, eu não estou exatamente convencida de que esse é o melhor caminho, mas no momento, para a gente poder chegar no modelo, me parece que atribuir um peso maior à questão diatópica pode ser mais interessante para os fins periciais atuais, né? Que é mais ou menos localizar
de que região é. Os casos que a gente ilustrou, o caso Mulan, do voo da Panam, do Labov, do estripador de Yorkshire, todos eles foram direcionados, as análises foram direcionadas para uma identificação de atópica, de local. E um pouco em cima disso foi inspirada nessa literatura que a gente resolveu dar um peso maior para essa questão de atópica, de região de atópica, mas eu não estou muito confortável ainda com isso. Eu acho que a gente pode hoje, com o que nós temos na literatura variacionista no Brasil já disponibilizado, a gente pode sofisticar um pouco mais essa atribuição de peso. Eu respondi a tua pergunta? Obrigada. Obrigado, Gredson e Ana, pelas perguntas. Eu vou começar a responder a pergunta do Gredson. Gredson, sem dúvida, avaliações de natureza socioeconômica fazem diferença para as percepções das pessoas. Só que, nesse caso em específico desse experimento, eu acho que mencionar o nome do bairro ativa um tipo de estereótipo imagético que as pessoas têm das pessoas daquele bairro. Questões socioeconômicas estão envolvidas nisso, né? Mas elas fazem parte de um composto, né? Então, eu não destaquei para os ouvintes que participaram do experimento questões de natureza socioeconômica especificamente, mas a menção ao bairro, para as pessoas que são de São Paulo, é suficiente para o ouvinte, de cara, independentemente da variante de R, criar uma imagem daquilo que ele está ouvindo. Certo? Agora, a pergunta da Ana precisa de 3 mesas para responder. Não sei o que fazer sobre a formação. Não tem nem proposta. Mas estou de acordo que é uma pergunta necessária, né? Quer dizer, é necessário que a gente tenha essa pergunta em mente, né? Às vezes eu fico achando que a função do professor hoje em dia é meio parecida com a função de pai e mãe. A gente sugere caminhos para o aluno, né, na formação. Eu estou pensando nos cursos de sociolinguística, estou pensando nas coisas que a Cláudia apresentou, porque para fazer a aplicação, né, você precisa ter uma base forte, né? Agora, para citar um exemplo rápido, a minha disciplina de sociolinguística na USP, ela dura 15 semanas, com uma aula por semana. Então, sempre que possível, a gente dá um jeito de oferecer disciplinas optativas que complementam o básico, e a gente sugere aos alunos particularmente interessados na área que se direcionem a disciplinas na antropologia, na psicologia, e alguns deles fazem isso, né? Agora, como programa, fica um pouco mais difícil, sobretudo na pós-graduação, né? E é verdade que muitas vezes os nossos alunos na pós-graduação chegam insuficientemente formados, né? Então, a tarefa de ampliar o escopo é um grande desafio. Vou me limitar a dizer isso. Só para comentar, é porque a sociedade parece que a gente está pensando nessa mudança, né? Mas a sociedade parece que demanda da gente essas expertises interdisciplinares, os problemas sociais demandam, né? E a gente está com uma espécie de delay, eu acho, né? Mas, enfim, vamos lá, gente. Bom, então agora Ana, Marcelo e Sebastião.
Bom, obrigada à mesa. Bárbara, aprendi um montão. Uma pergunta, acho que a Cláudia já respondeu a pergunta que eu tinha, Cláudia, e era que eu estava vendo o seu trabalho, essa aplicação tão importante social da sociofonética, da sociolinguística em geral, e estava pensando no trabalho de John Barr nos Estados Unidos, onde ele usa essas ferramentas para fazer mudanças sociais no sentido de identificar e denunciar discriminação linguística em casos, por exemplo, de acesso à moradia, de acesso ao mercado de trabalho e também nos tribunais. Aí eu queria saber se você acha que o contexto brasileiro teria espaço para esse tipo de extensão desse seu trabalho para esse tipo de análise e aplicação. E para o Ronald, eu estou de acordo que a sociolinguística continua sendo sociolinguística, o significado social continua sendo o centro, mas eu queria que vocês falassem um pouco do papel do estilo, né, que eu acho que é o grande divisor de águas aí, com consequências importantes metodológicas, né? E você mencionou, mas assim, meio que en passant, que acho que esse que é meio que o elefante aí no... Tá, mas muito obrigada. Bem, bom dia. Primeiro, agradecer muito, Lívia, Cláudia, Ronald e Ana, pela mesa excepcional. A minha pergunta, na verdade, vai para o Ronald. Eu acho que ele, enfim, me filiar um pouco também a pergunta do Gredson. E, assim, eu não gosto muito da história de onda, porque parece que uma coisa veio depois da outra, sucedeu a outra e implodiu todo o resto. Na verdade, eu gosto de pensar que são olhares que vão se somando para a complexidade mesmo do que o próprio caminho, os estudos, né, vão caminhando. E aí eu pergunto assim, se também, você falou sobre a questão da moradia, né? A moradia também é um índice socioeconômico, né? Assim, mora naquele lugar quem tem determinada condição, pertence a determinada classe, determinada cor. Tem uma série de outras categorias mais macrosociais ou de hierarquização social que também acabam sendo embutidas ali. E aí eu pergunto assim, e é claro que assim, olhar para os significados sociais, para a questão do campo indexical, obviamente abre uma possibilidade de você enxergar coisas que talvez não poderiam ser enxergadas, né? Em uma análise mais macro, né, de categorias mais macrosociais, mas assim, entendendo também que isso tudo contribuiu muito para que a gente chegasse até aqui. Mas aí eu pergunto assim, também muito na ideia do Gredson, se também não considerarmos essas questões que são de hierarquia social, né, de organização social, que são mais amplas, também não pode apagar outros significados sociais para os quais a gente poderia estar olhando. Por exemplo, eu fico pensando se esse seu experimento fosse aplicado com o pessoal do Capão Redondo, se em função das questões sociais que lá acontecem, né, ou que identificam aqueles sujeitos, se outros significados não poderiam surgir e poderiam contribuir para outros, né, até entendendo mesmo próprios os hipsters como sendo uma classe social que emerge, um conceito, uma categoria que emerge dentro de uma determinada dinâmica social. Só isso, mas parabéns e as perguntas. Bom, pessoal, o Sebastião se desinscreveu, então, se alguém quiser completar o bloquinho, a gente tem mais uma pergunta a ser feita. Senão eu passo para a mesa. Bom, então, fique à vontade para responder. Tá ligada, né? Bem, Ana, obrigada pela questão. Sim, eu diria que nós temos, sim, problemas desse tipo que poderiam ser abordados por um sociolinguista. A questão, vou ampliar um pouquinho a resposta. Em 2021, eu fiz uma pesquisa no Parque Tecnológico da PUC, que tem empresas também de cunho social, não só empresas, né, que tem outra vertente, para levantar os problemas que as empresas têm com questões envolvendo linguagem verbal. E eu fiquei 6 meses visitando as empresas, sendo recebida pelos CEOs, pelos diretores, enfim, para discutir isso. Foi um trabalho muito difícil de fazer,
mas foi muito interessante, porque as empresas do Parque Tecnológico da PUC são de diferentes vertentes, né? A gente tem empresas sociais, a gente tem empresas que são ligadas à iniciativa privada, enfim. E eu pude constatar duas coisas muito legais. Primeiro, todas as empresas, todas, sem exceção, têm questões que mereceriam têm problemas que precisariam de um linguista para serem conduzidos de alguma forma para uma solução. Todas as empresas têm. Isso envolve muitos sociolinguistas de diferentes vertentes, sociolinguísticas que trabalham com análise do discurso, muito importante, sociolinguistas que trabalham com crenças e atitudes linguísticas, com preconceito linguístico, dos mais diversos subtemas e interfaces internas, né, da área de linguística. Isso é muito interessante. Outra constatação, todos os diretores e CEOs com quem eu conversei estariam dispostos a abrir postos para linguistas. Exatamente. Claro que a gente está dentro de um parque tecnológico universitário que tem uma outra postura, né? Tem uma outra cabeça, as pessoas que estão lá. Mas isso foi muito interessante, porque essa era uma das questões que eu fazia. Quanto é que ele estaria disposto a pagar? E alguns diziam, olha, primeiro, surpresos, 100% absolutamente surpresos com o fato de que existe um profissional identificado como linguista, porque as pessoas acham, não preciso dizer aqui nesse grupo, mas perguntam sempre quantas línguas você fala, né? Tem sempre essa perspectiva. E quando, então, esse trabalho de conscientizar e falar, olha, mas então o que faz um linguista? Esse problema, então como é que um linguista poderia tratar isso? Existe, sim, esse mercado. A gente não está atendendo esse mercado. Aí eu vou ao encontro da questão que a Ana fez para o Ronald e que eu acho que também conversa um pouco com essa minha resposta, Ana. A gente não está abrindo, a gente não está, talvez, preparando o nosso profissional da área de linguística, de letras, né, que é a maioria do país, para olhar para essas questões, né? Então, sim, a resposta é: eu tenho absoluta certeza de que esse mercado que já está se abrindo nos Estados Unidos e na Inglaterra já há algum tempo, vai chegar aqui. A gente precisa que o país cresça um pouco mais, a gente precisa ter uma situação de crescimento, né, para o dinheiro começar a movimentar mais. Mas as pessoas têm essa abertura. Então, eu vi questões do tipo, a gente precisaria ter um linguista para lidar com questões de relação, de comunicação entre as pessoas, na própria empresa, por exemplo, né? Coisas que envolvem preconceito linguístico. Isso seria importante ter um profissional com essa formação ali, né? E até coisas mais técnicas, como esse tipo de trabalho, né? Então, eu diria não só questões sociais, mas de problemas de diversas origens, de diversas vertentes que envolvem linguagem verbal, nós teríamos que resolver. A gente tem, no Tecnopuc, já estou finalizando, no Tecnopuc tem me lembrei agora de um dado bem interessante. Muitas dessas empresas já se conscientizaram dessa necessidade, mas quem eles contratam? O jornalista. Então, é esse profissional do jornalismo que está ocupando esse espaço que deveria ser nosso. Então, foi todo um trabalho de mostrar, olha, mas esse profissional tem essa formação, ele não está preparado para discutir isso, porque ele não tem formação teórica. Então, é aquilo que realmente eu estou absolutamente convencida de que coloquei ali. A aplicação, ela é aditiva. Ela é aditiva. E ela não significa abrir mão, né, da formação teórica. Ela é realmente aditiva ao campo. Eu não vou me alongar, porque as pessoas já estão com cara de almoço, ou de falta de almoço. Mas agradeço a pergunta
que você colocou, Ana Carvalho, e a sua também, Marcelo. As duas são bem difíceis de responder rapidinho. Mas para você, Marcelo, eu vou dizer assim, questões de apagamento, um conceito apagando o outro, sem dúvida. Estou de pleno acordo. Eu acho que eu só vou discordar de você na formulação da sua pergunta quando você se refere ao hipster pelo termo classe. Acho que não, o hipster não é uma representação de classe, ele é um tipo. E é um estereótipo, da qual o próprio hipster às vezes quer escapar, o que dificulta mais ainda a questão. Agora, Ana, foi de propósito não usar o termo estilo para não cutucar o vespeiro em 30 minutos, mas eu vou muito indiretamente responder a sua pergunta da seguinte forma. A gente está começando a trabalhar com estilo enquanto um sistema de diferenciação que se compõe por conglomerados de variantes. Eu vou citar só 2 exemplos. Uma aluna da Lívia, que está trabalhando com dados da Rita Von Hunt. Ela vai ter que enfrentar isso de alguma forma. Sem dúvida, tem alguns alunos da própria Ana Bentes que trabalham com esse conceito. E eu tenho uma doutoranda que se propôs a trabalhar com a fala de uma estudante da FAAP, que eu esqueci o nome dela agora, mas que se apresenta como a ícone da moda e da paulistanidade no terreno da faculdade, e dentro da própria faculdade tem uma pessoa que se posiciona contrariamente. Então ela vai trabalhar com essas 2 figuras e vai ter que enfrentar a noção de estilo. Não respondi nada do que você perguntou, mas enfim. Mas muito obrigado pelas perguntas. A gente conversa um pouco mais depois, Marcelo. Gente, olha, eu vou, então, agradecer a audiência aqui e a gente vai agradecer a audiência, mas agradecer imensamente a organização do GEL, a figura da Lívia, mas também a Daiane, que está chegando aí, todo mundo que está envolvido na organização. Agradecer o convite para estar nessa mesa e a gente ter feito essa mesa. E aí agora a gente vai passar ao nosso sorteio rapidamente do livro para poder a gente sair, tá bom? E terminar a nossa sessão aqui.